Graças a Deus, mais um dia em que podemos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 78. Como eu já disse em outras oportunidades, esse é o segundo maior salmo da Bíblia. E nós não vamos ler ele inteiro, evidentemente, mas é importante a gente saber, que este salmo ele trata principalmente, apesar dele falar de toda a história, toda a história não, mas de citar vários trechos da história do povo de Deus, de Israel, desde que saiu do Egito. É um salmo que trata da soberania de Deus, da providência de Deus em toda a história do seu povo e, evidentemente, fala também da providência e da soberania de Deus na nossa história. E é isso que nós estamos compartilhando, é isso que nós estamos estudando nesse salmo, como que a soberania de Deus, a providência de Deus age em nossas vidas, em toda a história da nossa existência. Muito bem, vamos ler a partir do verso 65 até o final, que diz assim: Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro motivado pelo vinho. Ele fez retroceder a golpes seus adversários e entregou-os ao desprezo perpétuo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te exaltamos por tua presença em nosso meio. Te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor tem manifestado o teu poder sobre as nossas vidas. O Senhor tem falado conosco. O Senhor vem até nós e fala conosco de uma forma que possamos entender e compreender, e assim podemos passar a te conhecer melhor. É desta forma, Senhor, que nós nos rendemos à tua palavra nesse instante, crendo e sabendo que o teu Santo Espírito nos ajudará a compreendê-la, a fim de compreendermos o teu coração. Que, Espírito Santo, nós te pedimos que ilumine o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes, abra o nosso coração e quebranta o nosso coração diante da tua palavra, para que possamos viver de modo agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Muito bem, não é só para a gente relembrar mais um pouquinho, este salmo, eu recomendo que você o leia em paralelo ou numa sequência, do Salmo 136, porque é um salmo ali onde, no Salmo 136, ele vai enfatizar principalmente a misericórdia de Deus, em contraposição ao pecado do povo. E aqui no Salmo 78, na verdade, ele primeiro vai falar das questões do pecado do povo, da rebeldia do povo, e como Deus age com misericórdia para com o seu povo, o povo escolhido. É um salmo também, o Salmo 78 é um salmo também que, como eu disse já no início, antes da oração, que é um salmo que fala da providência de Deus. E a providência de Deus, para nós também entendermos de uma forma mais simples, eu não vou me aprofundar nisso, a providência de Deus trata de como Deus se relaciona com o seu povo, mas não um relacionamento à distância, mas como Deus se relaciona se envolvendo com a história do seu próprio povo. Deus não abandona o seu povo para que ele
para que o povo viva na tribulação e enfrente a tribulação sozinho. Não, Deus Ele se envolve com o seu povo e ajuda o seu povo a atravessar os momentos de tribulação, os momentos de luta. Não é? Eu gosto sempre de lembrar para mim mesmo, quando o Espírito Santo, toma Jesus ali e o leva para o deserto para ser tentado. Logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo diz para Jesus ir para o deserto para ser tentado. E eu gosto de pensar da seguinte maneira: o Espírito Santo não falou assim lá no começo do deserto, ele falou assim: olha, entra aí e eu te encontro do outro lado. Não, o Espírito Santo não fez isso. Jesus enfrentou a tentação ali 40 dias e 40 noites, mas o Espírito Santo estava todos os dias ali com ele. Da mesma forma é com as nossas vidas. Nós enfrentamos as lutas, enfrentamos as tribulações, enfrentamos as tristezas, mas não sozinhos, porque o próprio Deus nos ajuda, Ele nos acompanha, Ele está sempre presente, é o Deus sempre presente na tribulação. O salmista também diz isso, Inclusive o Samuel também tem uma música que fala sobre isso. Deus está sempre presente. Entretanto, nós vemos também que em determinadas circunstâncias, Deus, em sua ira e diante da rebeldia e idolatria do povo, Ele rejeita muitas vezes esse povo e rejeita as atitudes desse povo. O Salmo vai falar sobre isso. Como isso acontece? Como que Deus rejeita esse povo? Deus deixa esse povo ao seu próprio modo de pensar. Deus abandona esse povo para que ele viva segundo o seu próprio entendimento, para que ele viva segundo os seus próprios pensamentos, as suas próprias conclusões. Deus Ele não age para intervir ou para iluminar a mente daqueles que se postam ou se colocam como rebeldes de Deus, aqueles que rejeitam a Deus. Deus simplesmente os deixa a sua própria mente. Deus simplesmente os deixa viver segundo o seu próprio entendimento. Quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 1, versos 28 ao 32, que fala bastante sobre isso, Se você puder abrir a sua Bíblia aí, no Romanos capítulo 1, versos 28 ao 32, diz assim: assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Olha só que coisa terrível é essa: Deus abandonar uma pessoa ou abandonar um povo ao seu próprio pensamento, ao seu próprio modo de vida, sem intervir, sem iluminar, sem esclarecer essas pessoas ou este povo. Talvez em nossa vida aqui na terra não exista algo mais terrível do que alguém ter sido abandonado pelo próprio Deus ao seu modo de pensar. Essas pessoas acabam vivendo de uma maneira como se elas fossem livres. Elas pensam que são livres para fazer o que querem, e elas fazem o que querem, achando que aquilo que fazem está correto e que Deus as aprova. Mas na realidade elas estão vivendo dessa maneira porque Deus os deixou ao seu próprio modo depravado de viver. Eles são injustos, mas não consideram que são injustos. Eles vivem na malícia, mas não consideram o que fazem como malícia. Eles não conseguem compreender que as atitudes que eles estão tendo são atitudes reprováveis moralmente e reprováveis diante de Deus. Não conseguem perceber isso, mas eles
abraçam e entendem que estão vivendo de uma vida livre, uma vida sem consequências, uma vida em que não importa o que eles façam, que não vai haver nenhum tipo de punição, não vai haver nenhum tipo de justiça sobre o que eles fazem. Eles simplesmente vivem como se tudo acabasse aqui, e ao fechar os olhos, deixariam de existir completamente sem pagar por aquilo que fizeram. As pessoas, a pessoa que está entregue a si mesma, aos seus pecados, às suas filosofias, ao seu modo condenável de vida, não é capaz de perceber a sua própria condição. Por quê? Porque o Espírito Santo não a ilumina e nem lhe traz esclarecimento. Isso é absolutamente terrível. Viver dessa forma é absolutamente terrível. Ainda que as pessoas pensem que estão vivendo bem, mas isso é absolutamente terrível. Deus abandonar uma pessoa a viver, ou condenar, vamos dizer assim, uma pessoa a viver segundo o seu próprio pensamento, segundo os seus próprios conceitos, talvez seja uma das coisas mais terríveis que possa acontecer com alguém nesta vida. Agora eu gostaria de considerar com você o contrário disso. Que privilégio é Deus nunca nos abandonar aos nossos próprios pensamentos. Que privilégio é Deus nunca nos abandonar aos nossos próprios desejos, nos abandonar aos nossos pecados. Que privilégio é Deus nunca nos abandonar e sempre e constantemente nos corrigir. Isso é um privilégio. Deus nos corrigir significa que Deus está nos amando. O escritor aos Hebreus, ele diz isso claramente, Eu quero ler aqui dos versos 5 ao 10 do capítulo 12, Ele diz assim: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus, olha esse último trecho, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Olha que como contraponto é diametralmente, assim, totalmente diferente e nos traz para algo maravilhoso na presença de Deus. Deus nos disciplina para que a gente possa participar da sua santidade. Ele não nos abandona em nós mesmos, como eu disse, nos nossos próprios pensamentos, para a gente viver como a gente quer, porque Ele quer que a gente viva na sua santidade. Mas quando Deus abandona alguém, essa pessoa não tem condição de ser corrigida pelo Espírito Santo, a fim de participar da santidade de Deus. Ela está nas trevas e nem sabe, nem consegue reconhecer isso. Ela não consegue perceber que ela está abandonada, que ela está longe de Deus. Quando Deus nos disciplina, nós precisamos nos alegrar, porque Ele está nos considerando e nos tratando como a filhos. Ele não nos abandona a nós mesmos, para nós mesmos. Ele trata conosco, Ele trata com as nossas vidas, Ele trata com o nosso coração. Mas também nós precisamos perceber e entender que quando nós erramos e quando Deus vem nos disciplinar, se nós não nos arrependermos, nós poderemos estar sujeitos à ira de Deus. Mas aqueles que vivem segundo o propósito de Deus, que amam a Deus, mesmo quando pecam, têm uma esperança.
E qual é essa esperança? A esperança é que a própria Bíblia nos ensina, que Deus, ou que a ira de Deus dura só um momento. Ele não permanece irado contra os seus filhos, Ele não permanece irado contra o seu povo. Se por um lado a ira de Deus traz morte, como nós vemos nesse Salmo 78, por outro, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus trazem restauração. E no final então desse Salmo 78, o salmista vai ressaltar essas duas coisas. Como por um lado, Deus em sua ira, Ele deixa aqueles rebeldes que não se arrependem a morte, mas por outro lado, aqueles que se arrependem, Ele tem misericórdia, graça e salva e restaura estas vidas, essas pessoas. É o que nós vemos então no verso 65. No verso 65, depois de um tempo de Deus ter, na sua ira, abandonado o seu povo e deixado o seu povo sob a guerra, e sendo derrotados ali pelos filisteus, o texto começa dizendo justamente que o Senhor despertou. Então o Senhor despertou. O povo sofria nas mãos dos filisteus. Os jovens e os sacerdotes morriam na guerra. E em meio à miséria e desespero de todo o povo, que o povo se encontrava, e pelo fato deles também estarem longe da presença de Deus, Deus desperta como de um sono. É claro que aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não dorme, Deus não precisa dormir, Deus não descansa, Se Deus não precisa dormir, abrindo um parênteses aqui, se Deus não precisa dormir, Ele não sonha, Deus não vive no mundo da lua. Tem uns que sonham acordados, vive no mundo da lua, assim, meu pequeno príncipe, Mas Deus não, Ele não vive no mundo da lua, Deus não dorme, Deus não descansa. A Bíblia fala, que Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus continua trabalhando o tempo todo, e em todo o tempo. Se Deus não dorme, Deus também não sonha, Então, se Deus não sonha, com que Ele trata? Como que Ele trata conosco? Apesar dEle conceder sonhos, e muitas vezes, ou algumas vezes, Ele tentar nos chamar a nossa atenção através de algum sonho, o sonho, na realidade, é algo subjetivo, Porque um sonho pode se tornar realidade ou não. Deus não trabalha com esse tipo de possibilidade. Puxa, talvez eu consiga fazer, talvez não. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha com coisas concretas. E quais são as coisas concretas com as quais Deus trabalha? São os seus planos. Deus estabelece planos e Ele cumpre os planos que Ele estabeleceu. Ele muitas vezes, como eu disse, Ele nos chama a atenção através de sonhos, através dos sonhos nós irmos para a realidade que Ele já estabeleceu. E não para a gente, porque Deus sonhou comigo. Se Deus um dia sonhar, é porque Ele dormiu. Se Ele dormiu, a gente está perdido. Imagina, o guarda de Israel dormir. Se o guarda de Israel dormir, o inimigo vem e já era, Mas Ele usa essa figura de linguagem aqui, que Deus despertou, justamente para que a gente possa entender. E Deus sempre fala de uma maneira que a gente possa entender. Deus criou a linguagem justamente para poder comunicar para nós quem Ele é. Por isso nós podemos conhecê-lo. Deus criou a escrita para registrar os seus feitos, para registrar a sua revelação, a fim de que hoje nós pudéssemos ler e conhecer quem Deus é. Então, quando Deus desperta aqui, ou quando o salmista diz que Deus despertou, ele está dizendo que Deus passou a agir novamente em favor do seu povo. Deus que tinha, nos versos anteriores, segundo o relato aqui do salmista, tinha deixado o povo cair nas mãos dos filisteus, agora Deus volta a agir em favor do seu povo, por causa da misericórdia que Ele tem. E quando Deus então desperta, ou quando Deus despertou, Ele fez com que os filisteus recuassem, com uma derrota
humilhante, vergonhosa, como diz o verso 66. Mas o que fez Deus despertar, o que fez Deus agir, né? Eu quero ler aqui rapidamente, 1 Samuel capítulo 7, dos versos 7 ao 12, diz assim: quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso, e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que fez com que Deus despertasse e agisse em favor do povo? O clamor, o arrependimento, evidentemente, do povo. Você pode ler esse texto de 1 Samuel 7 desde o início, né, e depois dar continuidade. Capítulo 6 também você pode ler para te ajudar a contextualizar. Mas aquele povo se voltou para Deus. Quando eles pedem para Samuel clamar para Deus, eles estão dizendo que eles querem os recursos de Deus diante dos seus inimigos. Eles estão declarando que confiam em Deus, porque eles não podiam confiar em si mesmos, não podiam confiar na força do seu braço. Eles queriam que Deus os abençoasse. Eles queriam que Deus estivesse com eles naquela batalha. Eles sabiam que por si mesmos eles não poderiam vencer. Por isso eles então recorrem a Deus, e recorrem àquele que Deus levantou para ajudá-los a compreender e entender o que Deus estava fazendo. Então eles pedem para Samuel, o profeta, que clame em favor deles diante de Deus. E quando Samuel então clama e está ali oferecendo o holocausto, os filisteus chegam, e Deus, agora despertado, age em favor do seu povo. E foi isso justamente que trouxe a derrota para os filisteus, e que o salmista está relatando aqui no verso 66. No verso 67 ele diz: além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. E aqui nós podemos ver que, apesar de Deus estar agindo com misericórdia com o seu povo, Deus ter despertado e Deus estar trazendo uma derrota para os inimigos do seu povo, Deus continua julgando o pecado do seu povo. Mesmo com esta ação redentora, vamos dizer assim, né, de Deus, Deus mantém a sua rejeição aos descendentes de José, e não escolhe também a tribo de Efraim, porque eles se tornaram rebeldes. Os descendentes de José, né, e a tribo de Efraim representavam as 10 tribos, as 10 tribos do norte, né? E estas 10 tribos acabaram desaparecendo, né, como nação, né? Eles não foram destruídos totalmente, né, ou não desapareceram totalmente, mas eles desapareceram como povo. E somente as outras 2 tribos permaneceram, as tribos do sul, Judá e Benjamim. Através dessas 2 tribos, as quais, né, eles deixam de ser simplesmente o povo de Israel, eles passam a partir desse momento a se tornarem a nação de Israel. Não é mais um grupo de pessoas, ainda que numeroso, que anda pela terra. Eles passam a se tornar e serem conhecidos como a nação de Israel. E é a partir desse fato histórico que esse povo também deixa de ser conhecido como hebreus, e passam a ser conhecidos e chamados de judeus. Então é o momento histórico que o salmista traz aqui, para mudar, para nos trazer o entendimento de como a ação de Deus, quando Deus desperta,
como tudo muda na vida de um povo, como tudo muda na vida de uma pessoa, como tudo muda na família de uma pessoa. Quando Deus desperta e age em favor de alguém, tudo absolutamente muda. Nos versos 68 a 72, do Salmo 78 aqui, o salmista relata que Deus escolhe Judá, Deus escolhe o Monte Sião e Deus escolhe Davi. E eu quero falar rapidamente sobre essas três escolhas. Quando Deus rejeita José e Efraim, né, por sua rebeldia e pelo seu pecado, Ele escolhe o Monte Sião. Né, no início aqui, né, nós lemos o Salmo 133, e no final, né, no verso 3, diz justamente o seguinte: como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E o que acontece nesse Monte Sião? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E é maravilhoso isso, porque a partir desse momento, o que isso significa? Significa que Deus faz do Monte de Sião o lugar onde Ele estabelece o seu santuário na terra, mudando-se, né, do norte para o sul. Se vocês se lembram, o Samuel, né, não o da Bíblia, mas o nosso Samuel, o pastor Samuel, ele pregou sobre isso, né, justamente em Hebreus, no capítulo 12, né, que eu já citei aqui outros versículos, mas ele pregou sobre isso, né. Você que está nos assistindo, você pode ver isso no nosso canal do YouTube, né, e é só procurar lá, né, o nome da mensagem é Um Lugar de Graça. Mas um lugar de graça, onde Deus manifesta a sua graça. E nessa mensagem, e mais uma vez eu quero recomendar que você assista novamente lá no canal do YouTube, né, Hebreus 12, dos versos 18 a 24, o Samuel deixou muito claro, né, ele deixa bem explícito ali que Deus, ao escolher o Monte Sião como sua habitação, né, e a sua relação com o povo também muda. Quando Deus transfere a sua presença para o Monte Sião, não é só uma mudança simbólica, não é só uma mudança, vamos dizer, física, né? Porque o templo também mudou, né? De lugar, né? Na verdade a arca mudou de lugar. Não é só isso. Essa mudança representa uma mudança na relação de Deus com o seu povo. Estou aqui fazendo um resumão do que o Samuel pregou lá, e depois você pode se aprofundar mais nessa mensagem, ouvindo essa mensagem. Então o Monte Sinai, ele era um lugar de julgamento, e produzia medo, enquanto o Monte Sião é um lugar de encorajamento e esperança. No Monte Sinai haviam barreiras para a aproximação do povo, enquanto no Monte Sião o povo é convidado a se aproximar de Deus. No Monte Sinai a ira de Deus está manifestada, no Monte Sião a graça de Deus está manifestada. Agora o lugar da presença especial de Deus, né, é Sião. O templo de adoração foi transferido para lá, e é lá, ou é de lá, que o povo passa a adorar a Deus. Mas o mais importante de tudo isso é que a Sião terrena aponta para as realidades celestiais, aponta para a Sião celestial. Com isso, o Deus que desperta também nos chama para nós despertarmos do sono espiritual, da apatia espiritual, e nos aproximarmos dele para que sejamos santificados, para que possamos viver uma vida em conformidade com aquilo que ele quer, e não mais vivendo em rebeldia, não mais vivendo em pecado. Percebam que Deus não deixou de manifestar a sua ira, mas Ele abriu um caminho para a redenção. Ele abre um caminho para a redenção. E o mesmo a gente pode perceber em relação às nossas vidas hoje. Deus desperta para mudar a nossa relação com Ele. Deus despertou para iluminar a nossa consciência,
Deus despertou para nos livrar das mãos dos filisteus, para nos livrar das mãos do aprisionamento do pecado. Deus despertou para nos livrar das mãos de Satanás. Deus despertou para nos redimir por meio de Jesus Cristo. Torno a dizer, nós não estamos abandonados ao nosso próprio modo de pensar, porque Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele não pode nos deixar viver segundo o nosso próprio pensamento. Ele não só quer intervir, como Ele intervém em nosso modo de pensar, justamente para fazer com que o nosso modo de pensar saia das trevas e seja iluminado pelo Espírito Santo. E assim possamos experimentar da sua graça, possamos experimentar do seu amor, possamos experimentar da sua presença e das suas bênçãos. Lembre-se que nós lemos logo no início aqui, e eu reli agora há pouco, o Salmo 136. De Sião, Deus ordena a bênção. Qual é o propósito de Deus? Deus desperta para quê? Deus desperta para nos chamar para perto dEle, para que possamos experimentar e viver as suas bênçãos. Deus, Ele desperta para nos chamar para o lugar onde nós vamos desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira paz. Deus desperta para nos chamar para junto dEle. Haverá sim um dia em que Deus chamará a toda a humanidade, mas uns serão chamados para serem julgados e condenados para sempre, e outros serão chamados para receberem outro julgamento, o julgamento que na realidade já foi promulgado sobre Jesus Cristo, para receberem a paz eterna, para viverem eternamente com o Senhor. E é justamente esta verdade que deve chamar a nossa atenção. Quando Deus desperta, Ele desperta para nos mostrar que Jesus é o verdadeiro caminho da redenção, que Jesus é aquele que Deus levantou e enviou como providência para a nossa salvação. Nós precisamos também nos lembrar que esse salmo, quando fala da providência de Deus na história do seu povo, ele também está falando da providência de Deus sobre as nossas vidas. Ele está falando da providência de Deus para a humanidade. Mas se nós nos lembrarmos logo do início do Evangelho de João, nós vamos ver que João relata ali que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E é por isso que Paulo também lá em Romanos, como eu já disse no início, Deus abandona as pessoas ao seu próprio modo de pensar. Por quê? Porque elas rejeitaram Deus. Elas rejeitaram o conhecimento de Deus. Deus derramou a sua ira sobre Jesus para que os nossos pecados fossem expiados, fossem levados por Jesus. E assim, por meio de Cristo, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. E agora, nesse despertar de Deus, Ele nos convida para entrarmos nesta graça por meio de Cristo. Esse Salmo 78, ele termina mostrando, apontando justamente para Jesus, como aquele que é o caminho através do qual nós nos aproximamos de Deus. Por isso que ele escolhe Davi, versos 70 e 71, diz: também escolheu Davi seu servo e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Davi, como pastor e rei, representa o próprio Jesus, que cuida, que alimenta, que protege os seus filhos. Ele demonstra assim, Deus demonstra assim, que no seu despertar, Ele está cuidando de nós. No seu despertar, Ele está trazendo providência para nos alimentar, não só fisicamente, mas também e principalmente espiritualmente falando. Deus desperta para nos proteger e nos guardar das artimanhas de Satanás.
das astúcias do inferno que se levanta contra nós, querendo nos destruir, mas Deus nos protege, Deus nos guarda. Através de Zacarias, Deus diz o seguinte: Deus diz que para o seu povo, Deus é como um muro de fogo. Nós estamos protegidos pelo próprio Deus, e Deus se coloca como um muro de fogo. E o texto lá de Zacarias ainda diz que no meio do povo, Deus é a glória do povo. Deus se regozija com a presença de Deus. O povo se regozija com a presença de Deus. Nós devemos entender isso, que quando Deus desperta, Ele está nos trazendo para perto dEle. E quando Ele nos traz para perto dEle, Ele está nos alimentando, Ele está nos orientando, Ele está nos protegendo, e Ele está manifestando a sua glória, e nós podemos experimentar a sua glória. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus nos traz para perto dEle, para nos proteger, nos guardar. Muitos salmos falam sobre isso, falam como o salmista diz: Senhor, Tu és o meu alto refúgio, Tu és a minha proteção, Tu és aquele que me guarda. O salmista, em outro salmo, ele diz que Deus atrai o seu povo para debaixo das suas asas. Jesus também disse isso, que como uma galinha traz os seus pintinhos para debaixo das suas asas. Para quê? Para guardar, para proteger no frio, para dar calor. Deus faz isso, Deus desperta para nos guardar, para nos alimentar, para nos proteger, para nos amar. O verso 72 diz: e Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. O salmista termina dizendo e nos ensinando que precisamos ser conduzidos pelo bom pastor, para nós desfrutarmos da graça de Deus. O bom pastor, repetindo, que nos corrige, que nos disciplina. O bom pastor que usa o seu cajado para nos desviar do caminho mau. O bom pastor que tem instrumentos para nos limpar das impurezas que nós adquirimos ao longo do caminho em nossa peregrinação aqui na terra. O bom pastor que com esses instrumentos nos ajuda a seguir a Jesus Cristo. Se nós não nos submetermos ao senhorio de Jesus, ao seu pastoreio, e não deixarmos Ele guiar as nossas vidas, o que nós vamos fazer? Nós vamos reclamar, nós vamos ser ingratos, nós nos tornaremos rebeldes, nós rejeitaremos a graça de Deus e estaremos sujeitos ao seu abandono e ira. Por isso, nós também precisamos reconhecer o Espírito Santo como nosso guia, para nós termos uma vida de reverência e verdadeira adoração ao Deus da nossa salvação. Portanto, voltemos a Deus com o coração quebrantado e arrependido e contrito. O salmista também diz isso, que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Só assim nós poderemos servir a Deus com amor e fidelidade, com o amor que Ele mesmo derrama em nossos corações, e a fidelidade com a qual Ele mesmo gera em nós. Finalmente, este salmo nos ensina, o que esse salmo nos ensina é que o dar as costas para Deus e dar as costas para os seus princípios, se esquecendo dos seus grandes feitos redentores e da provisão que Ele traz sobre nós, isso vai fazer com que a gente experimente da sua ira e do seu juízo. Esse salmo também nos ensina que Deus mostra como Ele agiu na história do antigo Israel, e como Ele aponta para a forma misericordiosa como Deus trata conosco hoje. Nesse salmo nós vemos a nossa própria falta de fé e a necessidade de arrependimento por causa da nossa incredulidade. E nós vemos como Deus
misericordiosamente e graciosamente nos chama para junto dele. É um contexto histórico, mas é um contexto que nos chama para vivermos segundo a sua vontade. É um contexto que nos chama para olharmos os erros que o povo já cometeu, para nós não cometermos os mesmos erros, porque as consequências são terríveis. Torno a dizer, como muitos morreram na guerra, né, na luta contra os filisteus. Quando Deus deixou o seu povo e eles estavam em guerra contra os filisteus, muitos morreram na guerra. Isso roubou a esperança de toda a nação. Mas Deus despertou. E no despertar de Deus, o povo também foi despertado. Amém? Espero que você tenha compreendido essa mensagem. Espero que essa nossa jornada aqui pelo Salmo 78 tenha te ajudado e te ajude a compreender como nós devemos viver para Deus. É um salmo de sabedoria, um salmo que nos ensina, através da história do povo de Israel, como nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Quero orar com você, quero pedir que você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa aos nossos próprios pensamentos, o Senhor não nos deixa viver segundo os nossos próprios conceitos, o Senhor não nos deixa viver segundo a nossa própria vontade, mas o Senhor nos corrige constantemente, o Senhor vem a nós e trata conosco, o Senhor desperta para nos proteger, nos guardar, e diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos declarar aqui em primeiro lugar, a nossa gratidão, porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado, Jesus, por não nos abandonar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor desperta para iluminar a nossa mente, para quebrantar o nosso coração, mas o Senhor também desperta para destruir aqueles que se levantam contra o Teu povo. O Senhor desperta para se levantar contra aqueles que se levantam contra os Teus princípios, contra os Teus propósitos, e o Senhor derrota todos aqueles que são rebeldes, todos aqueles que rejeitam o Senhor, todos aqueles que se levantam contra o Teu povo, contra a Tua palavra, contra a cruz de Cristo. O Senhor se levanta contra eles e os derrota. O Senhor se levanta contra Satanás, contra os seus demônios e contra aqueles que são influenciados por Satanás e que não se arrependem, e o Senhor os derrota, a Tua ira cai sobre eles. Ao mesmo tempo, o Senhor oferece a Tua misericórdia para aqueles que se arrependerem dos seus pecados. E como pecadores, ó Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos convença dos nossos pecados e que o Senhor nos leve ao arrependimento, porque nós queremos participar da Tua santidade, Senhor. Como disse o escritor aos Hebreus, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos açoita para que possamos ser ou participar da Tua santidade, e nós queremos participar da Tua santidade. Porque o próprio escritor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ver o Senhor na eternidade, mas queremos ver o Senhor também nos nossos dias, agindo em nossas vidas, agindo em nossas famílias, agindo em nossa igreja, intervindo na situação e na condição de cada pessoa, de cada irmão, de cada membro do Teu corpo. Nós queremos ver o Senhor realizando milagres na vida da Tua igreja, do Teu povo. Nós queremos ver o Senhor manifestando o Teu poder sobre esta nação. Nós queremos ver, sim, o Senhor realizando coisas extraordinárias em nossas vidas. Queremos ver o Teu reino implantado em nós, em nossa família, nesta igreja.
E queremos ver, acima de tudo, o Teu nome glorificado e exaltado, Senhor. Queremos ver o Teu nome glorificado nesta terra. Por isso, Deus, sabendo que o Senhor desperta em nosso favor, nós clamamos também: desperta-nos, ó Deus. Tira-nos do sono e da apatia espiritual e conduz-nos, Senhor, para a verdade que está na Tua palavra. Conduz-nos, Senhor, para a verdade das Escrituras. Conduz-nos, ó Deus, para a Tua presença, onde nós somos iluminados e andamos na luz. Neste mundo que está em trevas, nós queremos andar na luz, e sabemos que podemos andar na luz mesmo que o mundo esteja em trevas, porque o Senhor está presente, porque o Senhor não nos abandonou, porque o Senhor é o nosso bom pastor, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Tu és aquele que se levanta em favor do seu povo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus inigualável, Tu és o Deus incomparável, Tu és o Deus invencível. E nós, ó Pai, Te exaltamos e Te glorificamos por isso, Pai. Que essas verdades, ó Senhor, estejam patentes em nossos corações e em nossas mentes. E não importa, Senhor, os rumos que os governos tomarem, porque nós já sabemos os rumos que o governante das nossas vidas já tomou. Jesus, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso governo, o Senhor governa sobre nós, e nós sabemos para onde o Senhor está nos guiando, sabemos para onde o Senhor está nos conduzindo, e por isso estamos felizes, por isso nós somos alegres e Te agradecemos de todo o coração, Pai. E agora, Senhor, que nós vamos voltar para as nossas casas, nós Te pedimos também, Senhor, que nos abençoe e continue derramando da Tua graça sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que o Senhor vá à nossa frente e guarde a nossa retaguarda. Que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz, ó Senhor. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre as nossas vidas. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que o amor de Deus Pai esteja sobre nós, e que possamos viver na comunhão do Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, espero que Deus tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração, e que você, assim como eu e nós como igreja, possamos viver com esta consciência: Deus despertou.